Shabbat Shalom Leikulan, aqui de casa, preparando aqui Lirvot Shabbat Kodesh, né? A pergunta é: o que vocês estão preparando para o Shabbat? E lembrar que essa é a maior paraxá da nossa Torá Kedushá, Paraxá Nassau, que também se refere ao maior verso, que é o maior capítulo do Tehillim, que é o 119, e com o maior em relação a Dapim, ou seja, o maior em relação a páginas do Tratado do Talmud, que é o Bava Batra, Talmud Bavli, e a numeração que conecta aos três é 176, no caso do Bava Batra Dapim, no Tehillim e na Parashat Kedoshá 176. Agora, se vocês perceberem, o 119 é um Tehillim que a gente pode fazer e deve fazer para tudo, que vai desde uma refuah shlema, uma pessoa que precisa de uma cura completa, até como modificação de forma positiva em relação à nossa Neshama, através da Gematria e também do nosso nome. Exemplo, Eliyahu Ben Sara, e eu começo com um 119 com Aleph, depois eu vou para o início de tudo, o verso número 1, depois eu vou para o verso número 30, depois o Yod, e assim eu vou formando Eliyahu, depois Ben Sara. Isso vai mudar positivamente, como a gente também sabe que quando a gente estuda a Mishnah, a gente muda positivamente também, por isso o estudo do Baba Batra aqui também é um compêndio, ou uma camada de cebola. Eu brinco que todos os Tehillim, como os Dapim do Talmud, são camadas de cebola que vamos adentrando. E algo muito interessante, percebam que entre os assuntos que nós temos na Parashá Nassau, que refere-se a identificar, percebam que a gente tem uma relação em a mulher soltar, a mulher que tem uma discussão se ela fez ou não adultério, e também sobre o Nazir. E tem esse aspecto de identificar. Claro que a Torá Kedushá fala que a gente não pode fazer e nem deve fazer nada além do que a Torá ensina ou manda ou não traz, mas existe essa possibilidade do Nazir, seja por um período ou seja por toda a vida. Nós temos casos e casos, Nazir, né, com uma série de Nazir, também com Nazirim, Nazireus, que foram pessoas especiais como Shimshon, como Shmuel Hanavi, ou de forma negativa, como foi Avshalom, o filho de Davi Hamelech. E é algo muito interessante. Percebam que inclusive o Boreolam, ele permite que o seu nome seja apagado, que era o processo de levar as mulheres que se tinha uma discussão se elas fizeram ou não adultério, através de dois Edim que xeriam, ou seja, de duas testemunhas, e isso vai para todo o Talmud, sempre tem que ter duas testemunhas. A gente não pode achar o que está na nossa cabeça e falar. Nós temos que ser imparciais perante ao julgamento. Esse é o conhecimento, é o que faz um verdadeiro juiz. E quando as pessoas, ou quando a mulher é julgada, se ela não fez isso, virava uma segulá, ou seja, virava uma simpatia especial para ter filhos. E da mesma forma como por um período a pessoa se distancia de vinho, de suco de uva, de ter que aparar a barba, o cabelo, através de um procedimento, de uma imposição, que pode ser uma promessa, uma shivuá, e existe essa discussão se é o ato de se tornar um nazir ou não a shivuá. Existe o contexto e o conceito que ele tem que levar também um kurban depois do período que ele fez o nazirato dele. Como também, inclusive, o ger, né? Claro que como a gente não tem Beit HaMikdash, a gente, se vier e que seja nossos dias, a gente fica raiável, a pessoa que foi nazir ou é um ger tem que levar esse kurban, mas as nossas tefilot, as nossas orações são esse kurbanot. E claro, só um dado interessante, dentro de uma série de Nazir tem uma muito interessante, que fala sobre a rainha Malca, uma rainha grega, que ela se converte ao judaísmo e ainda se tornou uma nazirá. Então a gente vê que também é possível uma mulher se tornar uma nazirá. Inclusive ela passou por 7 anos também como nazirá na terra de Israel. Então, no que se pode prolongar que sejam os mandamentos e o conhecimento, e para que isso possa ocorrer é através do estudo da Torá. Só coisas boas. Shabbat Shalom.